quero compartilhar contigo nesse vídeo algo que eu tenho atravessado, né? Existe uma supervalorização da racionalidade, inclusive há um excesso, né, de busca por se compreender o que está atravessando, o que está vivendo, de onde vem, né, essas experiências, como se aquela lógica do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sim, óbvio, né, algumas situações, quando a gente elucida, quando a gente visualiza, quando a gente acessa determinadas situações da nossa infância, do nosso passado, isso causa um conforto, um alívio, um bem-estar. Mas nem sempre isso é suficiente para ressignificar aquilo que sentimos e aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Eu sou Adam Brasil, estudo psicanálise desde 2011, atendo pessoas desde 2012, faço aí uma caminhada em cima de abordagens profissionais, né, nessa linha do atendimento a pessoas. E eu confesso que ultimamente eu tenho questionado muito algumas posturas, intervenções, acompanhamentos, tenho mudado a minha forma de me relacionar comigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Então, esse lugar de muito centramento na razão é um lugar que eu conheço bem e sei das estratégias, dos mecanismos de defesa que isso carrega. Muitas vezes, a gente saber muito, inclusive sobre a nossa própria história de vida, pode ser um saber falseado, né? Pode ser uma história contada de uma única perspectiva. E aí eu quero compartilhar algo bem pessoal, né? Se você já me acompanha aqui nas redes sociais, você sabe que eu sou bem transparente, né? No sentido de expor, inclusive, alguns detalhes aí que já estão organizados e outros que também não estão tão organizados assim, que já foram visitados, né? Melhor dizendo, em processos terapêuticos ou em intervenções terapêuticas. E eu percebi, né, pensando sobre isso, organizando isso, elaborando e sentindo tudo isso que eu venho sentindo, um dos exemplos que eu tenho para te dar é justamente sobre algo da minha infância. Então, eu percebi, né, em todos esses processos terapêuticos que eu fiz, né, como cliente também, como paciente, que, por exemplo, eu tive um pai alcoólatra e por muito tempo eu contei a história do alcoolismo para mim mesmo. Então é como se a minha infância tivesse sido totalmente vivida por esse pai alcoólatra. Com o tempo, eu fui encontrando recursos internos e percebendo que sim, havia o alcoolismo, mas não era só isso. Eu havia generalizado, meu pai não era só aquilo. Inclusive, algumas vezes que ele bebia, ou a maioria das vezes que ele ingeria álcool, ele não estava com um comportamento alcoolista ou alcoólatra, né? Muitas vezes a presença dele ficou atravessada pelo álcool, mas eu poderia contar aquela história de uma outra forma, né? Ele ficava mais carinhoso, mais brincalhão. Então eu comecei a perceber que existiam outras formas de contar essa história. Não é jogar o jogo do contente, não é romantizar as coisas, é só encontrar outras perspectivas para olhar para aquilo. Porque a partir do momento que eu acho que só existe uma perspectiva, eu estou com um olhar rígido, cristalizado, congelado daquela experiência. Quando eu vou ampliando o meu olhar, eu vou percebendo que existem outras cores, outros tons, outros sons, outras palavras e outras pessoas ali. Então, para mim foi uma alegria, né, muito grande quando eu fui revisitando essa relação da infância com o pai e com meu pai e com o alcoolismo, né? Então essa relação como um todo. Por que é que eu estou te contando isso? Porque isso veio em uma experiência, ou isso eu veio vindo, né, numa experiência, por assim dizer, em que apenas foi acontecendo. Eu não me lembro de uma sessão específica, eu não me lembro de um evento específico, de uma técnica específica que me ajudou a organizar isso. Eu só fui me sentindo um pouco mais amadurecido para lidar com esse contexto.
E assim como existem outras coisas que eu ainda tenho desafios, dificuldades, né? Inclusive, uma das coisas que mais me assusta é quando alguém diz assim: ah, não, isso já está resolvido dentro de mim. Porque às vezes que eu disse isso, eu estava me enganando, eu estava querendo me convencer de que aquilo já estava resolvido. Particularmente, eu até hoje em dia penso que é impossível encaixar as coisas nas coisas resolvidas. Tem coisa que não dói mais, tem coisa que fica mais leve de interagir, tem coisa que fica mais organizada, tem coisa que fica ressignificada. Mas o que é resolvida, né? Como se fosse ali um problema matemático que você chegou a uma solução. Então, é algo que se acomoda, que se organiza, que se estrutura, né? E aí outras interpretações e outros processos surgem a partir desse lugar. Então, eu fui encontrando esses lugares com vários temas que me atravessavam. E ainda hoje tenho dificuldade de encontrar esse lugar de força, esse lugar de paz, esse lugar de equilíbrio, esse lugar de maturidade para lidar com outros temas. Então, esse lugar de maturidade não é um lugar apenas racional e lógico, antes de encerrar este nosso encontro, né? Aqui, esse breve encontro. Não é um lugar só racional e lógico. É um lugar em que a gente precisa também nos sentir ali, apropriados daquele lugar, cheios de nós mesmos. Quantas pessoas viveram uma vida inteira a partir de determinações de sofrimento e que talvez não tenham tido ainda a experiência de viver intensamente? Talvez você está assistindo esse vídeo e pode estar atravessando um processo como esse. Então, encontrar esse lugar interno de relacionamento profundo, real, sincero com você mesmo, com você mesma, é um lugar que te autoriza a viver intensamente todas as suas situações. E, às vezes, processos terapêuticos podem te ajudar nisso. Por que eu digo às vezes? Porque existe aí uma superromantização de terapia no século XXI, como se a única forma de você encontrar esse caminho é fazendo terapia. E nem sempre a terapia vai te levar para esse lugar. Nem sempre. Eu não estou criticando terapia, não, tá? Estou dizendo que algumas vezes ela consegue dar match, encaixar e te levar para esse lugar, outras vezes não. Você vai semanalmente e não consegue se apropriar da própria vida, né? Desculpe aí a redundância. Então, basicamente, o que eu te peço é: procura pontes, estabelecer conexão profunda com você, estado de presença, respiração, fazer aquilo que te dá prazer de uma maneira intensa, real, viva, frequente, presente, e não necessariamente como um prazer relacionado à fuga de uma vida que você não suporta mais. Porque tem pessoas que escutam essa frase, faz algo que te dá prazer e acha que é só sair tendo prazer enlouquecidamente, e não é assim, porque talvez você só esteja repetindo padrões inconscientes de prazer e você aparentemente esteja satisfeito ou satisfeita com as coisas que você vai fazendo, mas no final das contas sempre tem aquele vazio, aquele mal-estar, aquele questionamento. Então, essa busca por esse prazer intenso, real e profundo é uma busca de autopercepção, de autoobservação. Muitas pessoas fazem o que fazem sem nem perceber se aquilo é agradável ou desagradável, né? Se aquilo constrói algo, se aquilo destrói algo, se aquilo é útil ou se aquilo só me leva para um sofrimento maior, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que é que você acha disso tudo. Começa a exercitar essa pergunta: se existe um eu sábio, né, um eu profundo, um eu verídico, um eu real, o que ele quer de mim nessa próxima hora, ou o que ele quer conversar comigo nesse dia de hoje. Exercita isso, me diz aqui como é para ti ouvir tudo isso, e se você precisar de algum suporte, de algum apoio, busca também aí a minha mentoria, porque eu estou nessa caminhada editando todas essas abordagens em um jeito único, em um jeito próprio de trabalhar. Aguardo você no próximo vídeo. Forte abraço!